E a vocês estar na casa do Pai para ouvir o que Ele tem para vocês nessa noite. Deus está sempre nos alimentando. Sempre que estamos em casa, estamos nos alimentando, seja de um pão, seja de um arroz, seja de um feijão, seja de uma carne, para que o nosso corpo físico fique forte e possamos ter saúde. O nosso Deus faz isso conosco, na questão espiritual, no âmbito espiritual, na área espiritual. Ele está sempre nos alimentando para que possamos ficar fortes, para que possamos viver em meio às truculências da vida, em meio às angústias, aos atropelos, os rios que batem contra nós, em meio, enfim, tantas coisas que acontecem nesse mundo, mas Deus está te sustentando nessa noite com a sua palavra. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus te trouxe para te alimentar. Deus te trouxe para te fazer ficar de pé, porque Deus quer eu e vocês de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Deus quer que nós estejamos de pé. É eu e vocês que vamos ser usados. E como nós vamos ser usados se nós estivermos fracos? Como vamos ser usados se nós estivermos desanimados? Como vamos ser usados se estivermos angustiados? Como vamos ser usados se nós estivermos murmurando? Porque muitas vezes na fraqueza nós murmuramos. Mas Deus trouxe cada um de nós nessa quarta, nessa noite, nesse dia 20 de abril de 22, para te fortalecer, para que você tenha palavra, para que você saiba o que Deus quer da sua vida, para que Deus possa te dar um direcionamento. Crente tem direcionamento. Crente não anda como folha seca, que o vento leva para um lado e para o outro. Crente tem direção. E a direção que nós temos, ela é vinda do alto. Aquele que está acima dos montes, aquele que está no céu, aquele que está sobre as nossas vidas, aquele que tem poder para fazer muito mais do que eu penso, do que eu imagino. É esse que está direcionando a minha vida, é esse que está direcionando a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Levante as suas mãos, deixa Deus segurar nas suas mãos agora. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. E Deus agora vai segurar nas suas mãos. Você crê, você crê, você crê. Você tem fé no seu coração. Você sabe que Deus está segurando nas suas mãos. Lembra daquela passagem de Pedro que estava se afundando? Ele ergueu a sua mão e gritou: Senhor, salva-me. Deus está segurando as suas mãos nesse momento. Creia, tenha essa visão espiritual agora, que Deus está segurando as suas mãos. Ele não vai permitir você se afundar, Ele não vai permitir você desabar, Ele não vai permitir você cair, Ele não vai permitir você morrer, Ele não vai permitir o inimigo trabalhar para te destruir. Deus está segurando as suas mãos agora. Creia, feche os seus olhos, vê agora, sinta agora a mão do Senhor te segurando. Deus está aqui nesse lugar. Abra os seus olhos, abra sua Bíblia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Em Efésios capítulo 4, Deus vai falar conosco hoje, mais uma vez. Falaram que nós, talvez você vai pensar assim, como nós oramos: Deus, fala o que eu preciso ouvir. Então Deus ouviu a sua oração, e Deus vai falar com você nessa noite que você precisa ouvir. Nós fazemos essa oração: Senhor, age na minha vida, não o que eu quero, mas o que é
enfim, da sua vontade e do seu querer. Nós fazemos essa oração: Senhor, fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas o que o Senhor quer falar. Então Efésios, no capítulo 4, e no versículo 22 até o 24, vai nos dar base, essa fala de apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, os ensinando. E é como se o apóstolo Paulo estivesse falando aqui no dia de hoje. Você tem que colocar isso no seu coração, que a palavra de Deus, a Bíblia, é como se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje. É como se Pedro estivesse, quando nós lemos a carta de Pedro, é como se Pedro estivesse aqui. É quando nós lemos aí o Novo Testamento, logo no início, as cartas dos evangelhos, né? Você tem que entender, é Jesus falando nos dias de hoje. Nada ficou no passado, ela está se renovando nas nossas vidas. Então Deus coloca no meu coração um tema para essa mensagem. Olha, como me tornar um cidadão do céu. Você está na casa de Deus para que Deus te mostre, te revele, para que Deus te alimente, para que Deus venha te moldar, para que um dia nós possamos entrar no céu. Porque eu creio, amados, que se eu perguntar um por um, ou até mesmo no coletivo a todos, todos querem ir para o céu. Todos querem entrar no céu. Todos almejam um dia estar no céu. Todos querem estar face a face com Deus no céu. Para isso nós frequentamos a igreja, para isso nós ouvimos as mensagens, para isso nós buscamos na palavra de Deus, para isso nós oramos ao Senhor, para que nós possamos estar perfeitos, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, para que nós possamos estar equilibrados, alinhados a vontade de Deus, porque eu sei que como eu, como você, um dia nós queremos estar face a face com Deus. Quem quer estar um dia face a face com Deus? Oh, glorifica e exalta o nome do Senhor. Deus está do alto dos céus, te vendo nesse momento, quando você: Senhor, eu quero estar contigo face a face. Senhor, eu quero estar nas mansões celestiais. Jesus falou que Ele estava aqui, mas um dia, como Ele assim morreu e ressuscitou, e foi assunto ao céu, Ele foi para o Pai, para nos preparar o lugar. Quando você pensa que a sua casa é a melhor das casas, quando você pensa que o seu lugar, o seu cantinho, a sua cama, o seu quarto é o melhor lugar da sua vida, Deus está dizendo para você, meu irmão, Deus está dizendo para você, minha irmã: eu tenho algo preparado para você, que não penetrou no coração do homem, nem olho viu e nem ouvido ouviu, aquilo que Deus tem preparado para você. Pode dar uma salva de palmas, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus, porque Deus tem preparado. Diácono Marcos, eu preciso pagar alguma coisa? Não, meu irmão, o preço já foi pago, tudo já foi pago. Simplesmente o que nós temos que fazer é marchar, andar no alvo que Cristo tem preparado para nós. Quando Ele veio à terra, quando Ele pregou o reino de Deus e deixou os seus apóstolos escrevendo as cartas, para que nós possamos entender o que Ele quer de mim, o que Ele quer de vocês. Então o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, apóstolo Paulo cheio da graça de Deus, e escrevendo para Éfeso, vamos ler aí agora, versículo 22. Espera aí que o meu saiu aqui, mas eu vou voltar, espera aí. Pronto, voltou. Versículo 22 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano,
e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esses 3 versículos vai nos dar base para falar, sabe por quê? Nós queremos ir para o céu. Para isso eu preciso estar alinhado, para isso eu preciso estar no centro da vontade de Deus, para isso eu preciso saber como andar nessa terra, para um dia estar no céu. A salvação é para aqueles que creem, e esses que creem precisam fazer a vontade de Deus. A salvação é para os que creem, e nós cremos, mas eu preciso andar na vontade de Deus. Jesus pregou o reino de Deus, ele vem contradizendo tudo que os fariseus, enfim, os saduceus, os herodianos, todas as religiões daquela época, ele veio contradizendo tudo, ele veio trazendo o reino de Deus. A pregação agora é essa, o viver agora é esse. Senhor, ainda preciso levar uma ovelha? Não, entrega o seu coração. Senhor, quando alguém me pedir uma capa, o que eu faço? Dele também a túnica. Senhor, quando alguém me pedir para mandar uma milha, o que eu faço? Ande com ele 2. Jesus foi o primeiro dos homens a entrar no céu. Para que eu possa entrar no céu agora, eu preciso viver como Cristo viveu. Em todo o tempo os pregadores, as pregadoras estão dizendo: renova-se no Senhor, viva como uma nova criatura, faça a vontade de Deus. Por que tudo isso? Para que tudo isso? Porque nós queremos ir para o céu, e para ir para o céu eu preciso mudar a minha vida. Eu não posso ser mais aquele Marco do mundo, ainda que estou no mundo. Eu não posso mais ser aquele Marco que vivia pervertido, fazendo maldade, malcriação, não tinha papa na língua, tinha pensamentos torpes, vontade, paixões, desejos carnais. Jesus, termina não? Dá graças a Deus que eu estou convertido. Amados, então esse primeiro versículo me leva a colocar alguma coisa no papel para falar no dia de hoje. Porque Jesus foi a primícia daquele que entrou no céu, e eu quero entrar, eu preciso ser igual a Cristo. Eu preciso ser uma nova criatura. Deus me tirou, tem falado isso no grupo familiar, Deus me tirou lá do lamaçal do pecado, do mundo, me colocou agora como igreja. Para quê? Para eu ser um morador do céu, para eu ser aquele que vai habitar o céu, para eu ser aquele que Ele preparou mansões. Para quem? Para você, Marcos. Porque Ele me tirou do mundo, Ele tirou você do mundo, Ele tirou do lamaçal do pecado, Ele tirou das suas impurezas, Ele tirou você daquilo que você era, mais perverso. A maldade que tinha no seu coração, Ele te arrancou de lá. Para que isso? Para você e eu morarmos no céu. Saia daqui hoje convicto que Deus quer te moldar para você morar no céu. Saia convicto daqui hoje que a terra é só por um momento. Ainda que você ache que você viverá 80, 90, há algumas pessoas que vivem 100. Aos seus olhos, aos meus olhos, parece ser uma eternidade, 100 anos. Mas sabe o que Deus tem preparado para você e para mim? No céu, no melhor lugar, nas mansões. Andar diante de Deus, na presença de Deus, é eterno.
quando você se alegra por um momento que você passeou, que você viajou, quando você se alegra que você tem um filho, quando você se alegra que os seus pais te parabenizaram, te deram presente, saiba que existe algo ainda muito mais confortante e alegre do que isso, é morar no céu, é morar no céu, é morar no céu. Pense agora, faça uma análise, veja tudo quanto você tem vivido, coisas boas e coisas ruins, mas saiba que o seu alvo, que Deus tem para você e para mim, é morar no céu eternamente, morar no céu eternamente, morar no céu eternamente. Aonde Ele diz na sua palavra que não existe, não haverá dor, nem tristeza, nem rancor, nem doença, nem mal, somente alegria, somente prazer de alegria, somente contemplar o nosso Pai Celeste face a face, ver Moisés, ver Arão, Abraão, Jacó, Rebeca, as 10 filhas da segunda passagem de Jó, que ele dizia que eram as mais lindas. E nós vamos contemplar tudo isso, porque Deus quer me levar e Deus quer te levar, porque se não fosse assim, você não estaria aqui hoje, porque se não fosse assim, Deus não estaria te incomodando, te tocando, te movendo a entender que ainda que você passa por aflições, ainda que você passa por angústias, mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, o que eu tenho preparado para você é muito mais que você pensa ou você imagina. Para isso, amados, eu preciso, abandonar as coisas de maneira que eu vivia pecando, errando, fazendo mal, fazendo tudo que não agradava o coração de Deus. Porque esse versículo 22 que nós lemos, ele fala sobre isso, que quanto ao trato passado, vos despojeis, larga, abandona, deixa para trás e não volte mais. Despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Antes sim, nós vivíamos no engano, querendo enganar as pessoas, querendo fazer algo que somente agradasse a nossa carne, o nosso ego. Mas no dia de hoje não. Para eu morar no céu, eu preciso abandonar tudo isso, eu preciso viver em novidade de vida, eu preciso ser cristão, eu preciso ser cristão. Porque a Bíblia me ensina que os fariseus, saduceus eram todos religiosos, viviam a lei, mas eles faziam tudo errado, e Jesus veio condenando tudo isso. Então eu não posso ser crente, eu não posso somente crer em Deus, eu não posso somente crer em Jesus, mas muito mais que isso, eu preciso ter a atitude de renunciar àquela vida que eu vivia outrora. Eu preciso renunciar àquela vida que eu vivia no passado. Eu preciso, enfim, largar, deixar aquela vida de pensamentos ruins, pensamentos maus, e agora viver um novo homem. E você, mulher, viver uma nova mulher, para que você possa entrar no céu. Deus está mostrando o caminho, Deus está nos alinhando, Deus está mostrando como nós devemos viver para poder morar no céu. Então no versículo 23 diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Devemos mudar a nossa forma de pensar. Qual eram os seus pensamentos antes? E qual deve ser o seu pensamento agora? E eu digo para você, quando o apóstolo Paulo fala que nós precisamos nos renovar no espírito da nossa mente em Cristo. Não posso mais ter aqueles pensamentos antigos. Eu quero ir para o céu, a minha mente agora tem que estar ligada com Deus. Eu tenho
uma questão de acordar e de querer o primeiro pensamento. Ainda que eu amo a Rosana, ainda que eu amo a Anne, os meus netos, Gabriel, mas o meu primeiro pensamento tem que ser em Deus. O meu coração, essa questão quando ele fala, olha, e vos renoveis no espírito da vossa mente. A minha mente agora, eu não posso acordar pela manhã e pensar assim, hoje é dia de passeio, aleluia, glória a Deus. Não, primeiro é Deus. Depois eu posso até pensar nisso, depois eu posso pensar no trabalho, depois eu posso pensar na Rosana, Anne, Gabriel, seja lá quem for, até em vocês, mas primeiro eu preciso pensar em Deus. Quando eu abro os meus olhos, a minha mente tem que estar cheia de Deus, cheia de Deus, cheia de Deus, porque é isso que vai me levar para o céu. Porque é isso que vai me fazer cristão, porque é isso que vai me alinhar à vontade de Deus, é isso que vai me fazer eu andar e saber que se naquele momento algo acontecer com a minha vida, vou para o céu, vou morar no paraíso, vou estar com Deus face a face, vou estar lá no céu, glorificando, fazendo parte de um grande coral, engrandecendo, louvando e adorando a Deus. Amados, enche o seu coração, que você precisa estar debaixo da vontade de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da vontade de Deus, para que você possa morar, e um dia o nosso pastor, a nossa pastora, juntamente conosco, entrarmos pelas portas do céu, e ali glorificarmos a nossa igreja, Projeto Vida Nova de Jardim América. Estamos todos aqui, Senhor, muito obrigado, porque valeu a pena ir na quarta-feira na igreja, valeu a pena ir na sexta-feira na vigília, valeu a pena vir para a escola dominical, ouvir o diácono Marcos na escola, valeu a pena ouvi-lo naquela quarta-feira pregando. Ele, ungido pelo Espírito Santo, me mostrou o caminho para eu ir para o céu. Não existe outro lugar melhor do que o céu. Você pode até dizer para mim, não, quando eu estou aqui, estou na presença de Deus, isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas há algo a mais do que isso, porque ainda no mundo tereis aflições, no mundo ainda tereis atribulações, no mundo ainda tereis tempestades, no mundo tereis, amados, às vezes a gente passa um dia maravilhoso, no outro dia vem notícia ruim, mas Deus está dizendo para mim e vocês, olha, mesmo que vocês estejam passando por isso, mesmo que essas coisas estão vindo, mas saiba que isso é por um pouquinho de tempo, isso é um pouquinho de tempo, porque Deus tem preparado o céu. O que te move, o que me move, é a presença de Deus, é estar na presença de Deus, é estar na igreja, é fazer a vontade de Deus. Então tudo isso, amado, tem um pagamento, no sentido assim, entre aspas, não em dinheiro, não de vida longa nessa terra, mas o que nós receberemos é o céu de Deus. Aleluia, aleluia, é o céu, é o céu, é o céu. Meu irmão, você vai muito para a igreja. Por que você vai muito para a igreja? Porque eu vou ouvir os ensinamentos de Deus. E por que você quer ouvir os ensinamentos de Deus? É porque eu quero fazer a vontade dEle. E por que você quer fazer a vontade dEle? Viu o alinhamento? Uma coisa vai puxando a outra. Então, e por que você quer fazer a vontade de Deus? É porque eu e meus irmãos um dia queremos estar no céu. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Seja o que você esteja passando, seja o que eu estou passando, Deus está dizendo, aguenta, segura firme. Assim como nós levantamos as nossas mãos aí logo no início, Deus está segurando na sua mão. Você não vai cair, Ele não vai te deixar desanimar quando você está andando.
nos caminhos do Senhor, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Devemos mudar a nossa forma de pensar. Vivíamos sem esperança. Eu estive falando, o coração fala que... Não, é o contrário. A boca fala do que o coração está cheio. E no grupo familiar eu estava até falando isso logo no início lá da mensagem, que nós estávamos ali reunidos para louvar, levantar um altar, né? Hoje foi até falado em cima sobre levantar um altar ao Senhor. Nós estávamos naquele momento reunidos para adorar ao Senhor. Sabe o que é isso? A presença de Deus naquele lugar, e ali o coração cheio de esperança, sabendo que nós iríamos orar e Deus iria agir. Mas quantos lares, quantas famílias, quantos pais, quantos filhos estão com problemas dentro de casa, estão com problemas no trabalho, estão com problemas, tantos e tantos e tantos. E hoje aqui nessa noite não é diferente. Você está aqui na presença de Deus. Deus está aqui, você está na presença dele. Mas quantos estão por aí necessitando do momento desse, de ouvir algo de esperança? Se você está triste com as coisas desse mundo, é política, é saúde, é educação, mas Deus está te dizendo nessa noite: segura firme, segura firme, segura firme, não desista, porque eu tenho algo preparado para você. Amados, Deus está colocando no meu coração, no coração de vocês, esperança, fé, alegria. Deus está com essa mensagem querendo encher o meu coração e o coração de vocês. Esperança. Qual é a sua esperança? É que um dia eu vou estar no céu com meu Pai. Quantos não têm essa esperança? E o que está acontecendo nessa noite? Deus está enchendo o nosso coração de fé, porque sem fé é impossível fazer as coisas de Deus, porque tudo de Deus se discerne espiritualmente, e quem não tem fé não consegue entender as coisas de Deus. Uma noite como essa, véspera de feriado, nós estamos aqui reunidos falando de céu, falando de algo futuro, e muito mais que futuro, porque é lá no céu. E Deus precisa encher o nosso coração, e Ele está enchendo de fé, porque tudo isso é relacionado à fé, e a fé é algo que espiritual. É espiritual quando nós estamos dizendo que nós temos o céu preparado para nós. Quem não tem fé não crê, quem não tem fé não quer, quem não tem fé não adianta, não consegue entender. Mas se você está entendendo, levante a sua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. Deus está dizendo: a fé está no seu coração, porque você está vendo que realmente a esperança que Deus está colocando, essa fé que você está tendo, é para te levar um dia para o céu. Para o céu. Interessante que nós temos exemplos na Bíblia de homens, quando Jesus vem na terra e ele ali busca os seus discípulos: vem, segue-me, vem, vamos fazer a obra, vem, vamos orar, vem e veja os milagres que eu estou fazendo, vem e ouça o reino de Deus que eu estou pregando. Jesus fez isso com os discípulos, Jesus fez isso com as mulheres, Jesus fez isso com todos aqueles que o seguiam, e Pedro era um deles. E Jesus falou: vem e eu te farei pescador de homem. Pedro naquele momento ele segue Jesus. Pedro não estava nem pensando em céu, Pedro não estava nem pensando em relação a uma área espiritual. Se esse homem, eu sou pescador de peixe, esse homem me fala que vai, para eu segui-lo, que ele vai me fazer pescador de homem, será que ele não vai me levar a uma vida financeira melhor? E isso é conjectura, tá? E isso leva Pedro a seguir a Jesus. E Pedro ali seguindo a Jesus ainda não era um cidadão do céu, porque Pedro, bem vocês sabem, como eu sei também, que Pedro na sua ânsia, no seu
Existe essa palavra afoito? Pode ser afã também. Afoito é aquele que é todo, né? Afã também, né? Pedro, naquele afã de querer agradar a Jesus, quando ali eles vão prender a Jesus, o que ele faz? Ele arranca da sua espada. Jesus já tinha pregado o reino de Deus, ele já tinha visto os milagres, o âmbito espiritual estava preparado para Pedro, mas ele não estava vendo, porque ele ainda não tinha visto como uma esperança que o céu seria preparado para ele. Amados, se há alguém aqui nessa noite que ainda age como Pedro, pensando em somente em agradar a Jesus, você precisa fazer as coisas certas. Quando Pedro puxa daquela espada, daquela bainha, não sei, aquela faca, melhor dizendo, e corta ali a orelha de Malco, ele não estava entendendo o reino de Deus, ele não estava entendendo os planos de Deus, ele não estava entendendo ainda, porque ele não estava no âmbito espiritual. Mas nós que estamos aqui nessa noite, eu acredito, eu acho, eu imagino que todos aqui já são cristãos mais de um ano por aí, talvez. Então você já precisa entender, viver o âmbito espiritual que Deus tem preparado para você e para mim. Já não podemos mais agir como Pedro, simplesmente de ser um seguidor e querer agradar a Deus. Não, o que eu agrada a Deus é fazendo a vontade dele dentro da questão espiritual. Senhor, ninguém vai te levar não, peraí, eu vou puxar aqui da espada, e lápis, cortou a orelha daquele homem que era servo lá do sacerdote, ou do sumo sacerdote. Pedro, peraí Pedro, você não entendeu nada. Jesus passa a mão na orelha daquele homem e coloca no lugar. Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Você está fazendo isso, você está pensando que você está fazendo o quê? Pedro, você pensa que está me agradando? Olha, hoje à noite ainda, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amados, o que Deus está querendo dizer com isso? Parece que mudou toda a pregação. Deus está querendo abrir os meus olhos e abrir os olhos de vocês, que nós que queremos morar no céu, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos vir à casa do Senhor para entender, para abrir os nossos olhos. É uma pregação do pastor, é uma pregação da pastora, é uma pregação do diácono, para abrir os nossos olhos como realmente eu devo fazer para agradar o coração de Deus. E um dia, quando ele vier nas nuvens com grande glória e a trombeta ser tocada, Deus vai olhar para mim e vai dizer: olha Marcos, realmente você fez a minha vontade do jeitinho que eu queria, vem para o céu. Há muitos querendo agradar a Deus e começam a fazer algo que realmente não agrada. E Pedro, amados, bem vocês sabem que ele nega Jesus, e logo depois que Jesus morre, enfim, Pedro, mais uma vez, no seu afoito, no seu afã, ele junta com seus discípulos, que um dia eram pescadores, Jesus os transformou pescadores de homens. Sabe o que ele faz? Ele leva eles para pescar novamente. E Jesus aparece bem na praia e fala assim: ei, ué, foi isso que eu falei com vocês? Eu falei que os tornaria pescadores de homens. O que vocês estão fazendo aí? E Pedro, na sua vergonha, porque ele estava desnudo, ele já voltou totalmente à questão do mundo. Aquele que Jesus tinha falado para ele que ele seria pescador de homem, que ele seria evangelista, que ele seria um homem que realmente faria toda a obra do Senhor, ele nesse momento largou tudo. Mas nessa noite Deus está dizendo: olha, eu estou abrindo os olhos de vocês não vão me largar, vocês vão fazer a minha vontade, vocês vão continuar fazendo a minha vontade, vocês vão viver fazendo o meu reino, vocês vão continuar pregando, vocês vão continuar, enfim, com essas portas abertas, pregando o evangelho. E quando Pedro ali, Jesus fala: vem, e novamente eles vão ali como um peixe ali com Jesus. Pedro só se tornou um cidadão dos céus quando veio a promessa do Espírito Santo. Jesus falou: vai para Jerusalém e ali me espera, hein? Espere, porque ali vai ter um grande acontecimento. Aquele Espírito Santo, o Consolador que eu falei com vocês, ele vai estar ali. Porque até nesse momento Pedro ainda não tinha sido convertido. Teve um momento que quando Pedro arranca ali a orelha desse homem, logo em seguida Jesus fala assim: Pedro, você não entendeu nada.
você ainda precisa se converter. E quando você se converter, Pedro, consola os seus irmãos, ajuda os seus irmãos, firma os seus irmãos, segura os seus irmãos, ajuda eles nessa caminhada. Pedro, amado, Deus está dizendo que nós somos esses, que precisamos ajudar as pessoas, que precisamos pregar o Evangelho para que as pessoas se convertam e possam ir para o céu conosco. Deus está dizendo nessa noite: eu vou levar vocês para o céu, mas ainda há muita gente que ainda possa ir. É o seu parente, é o seu amigo, é o seu inimigo, é o seu patrão, é o seu vizinho, é que seja lá. Deus está dizendo: olha, eu estou resgatando vocês como eu resgatei os discípulos. Não se afastem, não abandonem, não desanime. Vocês foram chamados como eu sou chamado, para sermos pescadores de homens. E Pedro, quando desce o Espírito Santo, todos sabem, naquele grande dia, do dia do Pentecoste, e Pedro cheio do Espírito Santo, o Consolador, a promessa aconteceu. Pedro se enche do Espírito Santo, e todos sabem, se não todos sabem, todos vão saber, que Pedro pregando a palavra, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem, e quando ele prega de novo, mais de 5.000 almas se convertem, e quando ele prega de novo, que quando ele passa, as pessoas vão sendo curadas pela sua sombra, e quando Pedro prega de novo, muita gente se converte, e aí elas oram por ele, e ele é liberto da cadeia. Amados, Deus está dizendo para mim e vocês que quanto mais nós pregarmos, quanto mais nós orarmos, quanto mais fizermos a obra do Senhor, pessoas irão se converter, e elas vão orar pelos nossos pastores, e elas vão orar pelos diáconos, e elas vão orar pelos obreiros, e Deus vai fazer a sua obra, os milagres, as maravilhas. Então nós temos que entender que assim como Pedro, depois que se tornou um cidadão do céu, que ele entendeu que realmente ele precisava fazer a obra, porque ele estava cheio do Espírito Santo, a vida de Pedro foi outra. Suas pregações, as suas cartas, seja diferente, nunca mais seja o mesmo. O Consolador, a promessa está agora pronta para entrar no seu coração. O Consolador, a promessa, ele está agora pronto para entrar no seu coração. Se transforme, se renove. No versículo 24, ele diz assim, para nós estarmos finalizando: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Para eu morar no céu, eu preciso viver em santidade, separação, renúncia, abdicação. Santidade me leva a isso. Para eu morar no céu, Deus está falando, sem a santidade é impossível ver a Deus. Como eu vou morar no céu se eu não tenho santidade? Porque a sua palavra me ensina, e como está ensinando nessa noite, para eu ver Deus, para eu andar com Deus, para eu, enfim, morar no céu, eu preciso ser santo. Adquirir um caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos, dignos de Deus. É isso que o versículo 24 está dizendo para nós. Adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. Sou cristão agora. O que eu tenho que fazer como cristão? O que eu tenho que fazer como cristão? Simplesmente amar. O que eu tenho que fazer como cristão agora para que eu possa adquirir o céu? Ser santo. Viver uma vida digna de Deus, viver uma vida em santidade, e essa santidade vai me moldando, o Espírito Santo vai me mostrando tudo que eu tenho que fazer no dia a dia, coisas que eu errava muito eu já não erro mais, erro só um pouquinho, e quando aquelas que eu errava muito eu já não erro mais, eu começo a errar algumas coisas novas, mas o Espírito Santo fala assim: olha, você parou de fazer aquelas coisas erradas, mas essa aqui já é nova na sua vida. Aí eu falo: obrigado, Espírito Santo, porque realmente agora eu estou praticando isso aqui, eu não posso, então eu corto também.
mas no mês que vem, no ano que vem, eu começo com os erros novamente. Já não são mais aqueles, são outros. Mas o Espírito Santo que está em mim, que está em vocês, vai falar: olha, você errava naquele e naquele, agora você já está errando nesse agora. O Espírito Santo me perdoa, eu já não vou errar, não erro mais naquele nem naquele, e também já não vou errar mais nesse. O que isso está querendo dizer? É que nós estamos nos aperfeiçoando a cada dia. É que nós estamos nos santificando cada dia. Se eu falava mal de alguém, eu já não falo mais. Se eu desejava mal alguém, eu já não desejo mais. Então aquele pecado eu já não erro mais nele. Eu posso errar outro, mas o Espírito Santo que está em mim, que está em vocês, vai falar: olha, você parou de errar naquele, mas você está errando nesse. Misericórdia, Senhor, meu Deus, me perdoa, eu não quero errar nesse também. Deu para entender, igreja? Que Deus a todos abençoe, porque um dia juntos nós estaremos morando no céu. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, pastor.